Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos viajar hoje pelo país com mais um Almanac Brasil, que hoje vai lá para Pernambuco. A cultura desse estado é tão rica e particular que ficou difícil escolher entre seus legítimos representantes. Na dúvida, trouxemos um pouquinho de tudo: intelectuais populares, tradicionais e contemporâneos. Mas, antes de tudo, pernambucanos. Para embalar essa viagem pela nação pernambucana, é claro que não poderia faltar um bom forró. E na trilha de Luiz Gonzaga, os talentos da terra se espalham programa fora. Como o virtuosismo eclético do jovem pianista Victor Araújo. Os versos de um ilustre poeta que correu o mundo sem esquecer suas raízes. A inspiração de um dos maiores estilogravuristas do planeta. E a arte minuciosa dos trajes do maracatu, ensinada por um mestre. Você vai conhecer ainda o curioso episódio da Guerra das Lagostas. Ouvir muita história de pescador. E se divertir com almanaquices para todos os gostos. Há quem diga que a palavra forró veio de uma expressão inglesa, outros que foi trazida pelos africanos. Mas, de qualquer maneira, Pernambuco faz parte dessa história. A empresa inglesa que construía uma ferrovia em Pernambuco promovia vários bailes para seus funcionários e nos cartazes escrevia For All, ou seja, para todos. Alguns dizem que essa é a origem da palavra forró, mas outros defendem uma teoria mais consistente. Ela teria vindo da África, da palavra forrobodó, que em língua banto quer dizer bagunça, festança, arrasta-pé. Polêmicas à parte, o fato é que há séculos os ritmos que fazem parte dessa tradição, como xote, chachado, quadrilha, coco e baião, se espalharam do Nordeste para todo o Brasil e do Brasil para o mundo. O baião e sua família foram a resposta brasileira à invasão estrangeira de polcas, tangos e boleros no período. E perpetuaram-se na nossa cultura. A primeira música gravada com o nome forró foi Forró do Mané Vito, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, em 1949, com uma letra pra lá de belicosa. Seu delegado, sem encrenca eu não brigo, sem ninguém bulir comigo, não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor, perdi a karma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Seguindo o exemplo, foram surgindo outros forrós, como o forró em Limoeiro, forró em Caruaru, forró em Campina. Todos tinham em comum a sensualidade bem-humorada e muita valentia, turras e banzés. Pois forró sem confusão não é forró de verdade. A literatura de cordel é uma tradição do Nordeste brasileiro, na qual Pernambuco faz bonito. Vamos bater um papo com um dos mais admirados cordelistas e estilogravuristas de todos os tempos, Jota Borges. Nos anos 40 não existia nada de diversão e a única diversão que existia era a literatura de cordel, que era lida às bocas de noite e era lida também no fim de semana para muita gente assistir. Eu, criança, então eu me apaixonei por essa literatura. Quando eu cheguei aos 20 anos, eu entendi de trabalhar com cordel. O primeiro cordel que eu escrevi era uma vaquejada e tinha um prêmio. E o prêmio da vaquejada não era um carro nem uma moto, era a filha do fazendeiro. Isso foi uma ideia minha, né? E por conta disso eu vendi milhares e milhares do cordel. E os temas que eu trabalho são temas nordestinos. Eu tenho uma ideia só de trabalhar com coisas do meu Nordeste, da minha região. Então são o dia a dia do povo, o que eu ouço, o que eu vejo acontecer e as lendas, também o folclore do Nordeste. E tudo que acontece aqui eu procuro escrever e também gravar. E daqui a pouco, Jota Borges volta com mais histórias para contar. Enquanto isso, mais um dos trava-línguas impraticáveis do Almanaquias. Nosso trava-línguas de hoje é um eterno dilema. A aranha arranha rã, a rã arranha aranha.
nem aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. Quero ver o pessoal daqui conseguir fazer. Aranha arranha rã, arranha aranha rã. A rã arranha aranha, nem a rã arranha aranha. Nem aranha arranha rã, nem a rã aranha arranha aranha. A aranha arranha rã, a rã arranha aranha, nem a aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. Nossa, você de prima! Ô, linguinha afiada, hein? Eu mesmo precisei de anos de prática para realizar essa façanha trabalhinguística. Os pescadores, seja no Nordeste ou em qualquer canto do Brasil, têm fama de contadores de histórias exageradas. Mas as dicas que eles vão dar agora não tem nada de exagero. São uma autêntica ciência doméstica. Tem a pescaria certa, tem a mentira também, que tá difícil. Às vezes você chega e pega um cara, o cara sempre vai aumentar um pouco mais. O planejamento para uma pescaria é fundamental. Tanto que isso faz parte da rotina do pescador. Nós precisamos nos preparar em função do roteiro que nós vamos fazer também. O destino de pesca é importante. Bom, o segredo de uma boa pescaria é o pescador estar no lugar certo, na hora certa. É basicamente isso. Existem algumas regrinhas boas, que é ao amanhecer e ao entardecer. Isso por quê? Porque são os horários que o peixe normalmente se alimenta. Você aprende uma técnica com uma pessoa, com outro pescador, e você monta a sua técnica. Você acaba criando a sua própria técnica. Hoje eu pesco, assim, totalmente diferente do que eu pescava há muitos anos atrás. A escolha do equipamento você vai fazer em função também do destino de pesca e o objetivo que é o peixe. As melhores iscas para cada tipo de peixe, não existe uma regra. É exatamente em função do peixe. Então, por isso que existe uma diversificação enorme, tipos, modelos, cores, tamanhos, tipo de nado, né? Porque a ideia é exatamente essa, você provocar o peixe. Pescaria é aquele momento. Chegou ali, você vai pegar o peixe. Deve ser aí porque no outro dia pegou. Não tem como. Aí vai estar o peixe lá no momento. Se der certo, você vai acertar. Aí vai dar sorte também, né? Não nascemos sabendo andar e pescar também não. E vai penar no começo, sem sombra de dúvida, mas rapidinho pega a habilidade e vai saber arremessar tranquilamente. Nós fizemos uma pescaria, pegamos 156 curvina. Você pegar 156 curvina, para quem pesca, não acredita. Eu tenho as fotos em casa, tenho tudo. Mas esse dia foi demais, cara. O episódio histórico que a gente vai ver agora é tão inusitado que este sim parece história de pescador. Mas é a pura verdade. Você já ouviu falar na Guerra das Lagostas? Nos anos 60, algumas embarcações francesas começaram a pescar lagostas no litoral nordestino. Isso revoltou os pescadores locais e foi o estopim de uma tensa disputa entre Brasil e França. A Marinha Brasileira expulsou uma das embarcações, causando a ira dos franceses, que trataram de enviar um navio de guerra para garantir as atividades de suas lagosteiras. O presidente João Goulart contra-atacou, mandando tropas para a região. Muitas reuniões foram necessárias para resolver o conflito sobre os limites territoriais marítimos. Em dado momento, um militar francês lançou uma curiosa questão: se a lagosta andava ou nadava. Se andasse, ou seja, ficasse no solo marinho, estaria em território brasileiro, uma vez que se admitia na época que o fundo do mar pertencia ao Estado brasileiro. Caso nadasse, poderia ser considerada um peixe, vivendo em águas internacionais. O cheque-mate veio de um almirante brasileiro. Então, quando um canguru pular, posso considerá-lo uma ave? Talento, técnica, sensibilidade e virtuosismo. Os cantos do Brasil hoje são do jovem pianista Vitor Araújo. E eu duvido você adivinhar onde ele nasceu. O concerto do piano é muito verdadeiro. Um ato muito verdadeiro de você trazer a sua carga de estudo, as peças que você gosta, do jeito que você gosta de tocar, sentar no piano e executar. É muita verdade, é muito você.
tinha 18 anos, poucas vezes tinha subido ao palco, então tinha uma espontaneidade muito grande de lidar com o público e lidar com o espaço à minha volta. Eu decidia na hora o que eu ia tocar, eu decidia na hora o que eu ia falar. Com o tempo, eu fui tornando esse meu ato um pouco mais racional. Mas essa forma de interpretar não é uma coisa que eu penso, assim. Eu acho que existe uma metafísica no palco que transforma um pouco um indivíduo que sobe lá para se apresentar. E tem um processo de fuga da própria personalidade muito forte. Então eu subo no palco, eu não sei se eu respondo pela mesma pessoa fora do palco, não. Então eu quando subo no palco, eu como se invertesse a fase da pilha, assim, do negativo vai para o positivo para eu poder combater a minha própria timidez. Mais tarde, esse menino prodígio do piano volta para nos encantar com seu talento. E que tal uma pausa para testar os seus conhecimentos sobre a genealogia da nossa música popular? Chegou a hora de testar os conhecimentos do nosso amado povo com o Brasiliômetro. E como falamos sobre Luiz Gonzaga, eu gostaria de levantar aqui uma questão seríssima de paternidade. Um brasileiro muito notório e bastante popular em sua área se dizia filho de Luiz Gonzaga com Elvis Presley. Você tem alguma noção de quem seja esse cidadão? Imagine a combinação: corpinho de Elvis e cara de Gonzagão. Imaginou? Ser gay, aquele. O Falcão, Caetano Veloso. Nunca ouvi falar também. Uma dica magnífica. Este homem de tão estranha paternidade tinha o sonho de ser escritor. Já matou? Daqui a pouco eu volto com a resposta. Bem-vindos de volta. Lembram-se do nosso desafio? Quem se proclamava filho de Luiz Gonzaga com Elvis Presley? Alternativa A, Itamar Franco. B, Raul Seixas. C, Genival Lacerda. Ou D, Zé Bonitinho? Elvis Presley com Luiz Gonzaga. Que? Então, Itamar. Raul Seixas. Não é o Raul Seixas? É isso aí! Alternativa B. B de maluco, beleza. B de Brasil. É o aprendiz de feiticeiro Raul Seixas, meu camarada. Krieg-Rá pra você. E o Arrastapé ainda vai longe aqui no Almanac Brasil, com mais histórias sobre as origens do nosso forró. A origem das batidas do sertão, agreste e zona da mata, perde-se no tempo. O baião já existia como batida do violeiro, que espera a resposta do outro no repente. Ou como baiano, música e dança mestiça de lundos africanos e fados portugueses. Outras melodias, como a de Asa Branca, tinham raízes no folclore nordestino. É por isso que a máxima que Senhor disse um dia sobre o samba vale também para a nossa outra dinastia musical. Baião também é como passarinho, é de quem pegar. E a partir dos anos 40, os ritmos nordestinos pegaram mesmo, passaram de regionais a nacionais e contagiaram o Brasil inteiro. O resultado? Frutos cada vez mais saborosos. Caetano Veloso dizia que o baião era o lastro da Tropicália, destacando que até mesmo a batida da bossa nova tinha influências do gênero. Muitos outros artistas fizeram coro. Entre os discípulos do forró nos anos 70, o cabelão era a marca registrada. O que levou a um comentário divertido do mestre Jackson do Pandeiro. Esse pessoal é cabeludo, mas não é cabra safado, não. E é hora de retomar o fio da meada em nosso papo com o mestre do cordel e da xilogravura, J. Borges. Quando eu comecei a fazer gravura, eu chamava clichê de madeira e depois que surgiu esse nome, xilogravura, eu achei um nome muito diferente, muito estranho. E eu tive que consultar um dicionário para ver o que era xilogravura. Ela originou-se da China, veio para a Europa, ficou aqui, veio aqui através dos imigrantes para aqui, para o Brasil. E ela, antigamente, ela ilustrava
rótulo de doce, rótulo de remédio, rótulo de cachaça. E ela ficou muitos anos assim. E no meio do século passado, ela começou a namorar com a literatura de cordel. E esse casamento deu muito certo. Eu passei uns 7 ou 8 anos só fazendo clichê para as gravurinhas pequenas para ilustrar o cordel. E depois surgiu do Rio de Janeiro uns pintores aqui em Recife, gostaram muito do meu trabalho e me encomendaram um trabalho maior, além do cordel. E eu fiz uma série para eles, eles levaram e mostraram para Ariano Suassuna, e Ariano me deu o título de melhor gravador popular do Nordeste, na opinião dele, e desde esse dia que eu não tive mais sossego com o povo. Hoje a gravura popular está sendo muito procurada no mundo inteiro, porque eu tenho trabalhado para a Inglaterra por encomenda. Eu agora acabei de fazer um trabalho para a Índia, ilustrar um livro na Índia. Então a gravura popular está cobrindo o mundo. Dançar faz muito bem para a alma, qualquer que seja o ritmo. Saindo do forró diretamente para as discotecas dos anos 70, vamos relembrar uma moda lançada pela novela Dancindês que pegou pra valer. Você que frequentava as pistas das discos na época, pode confessar aí, usou ou não usou meinha de lurex com sandália? Não é da minha idade. Eu sou do tempo da discoteca. A abertura da novela, que tinha as frenéticas. Abra suas asas. As medas, né? Tudo colorida. Com as sandálias transparentes. Cafona. Bem extravagante, né? Eu usei meinha, sandalinha. Meinha brilhante, sandalinha. Usava. Eu tinha uma sandalinha de salto transparente. Para pessoas bem jovenzinhas, né? Eu adoro dançar, então eu tenho uma excelente lembrança disso. Hoje eu lembro e fico pensando o que é a juventude, né? E aí, estão gostando do programa de hoje? É diversão e brasilidade a dar com pau, né? Opa, sabe de onde veio essa expressão? Pois eu sei, ela vem lá do Nordeste. De tempos em tempos, vorazes aves migratórias atravessavam o oceano e chegavam às plantações mortas de fome. Como eram muitas, os sertanejos tinham que expulsá-las a pauladas. Coitadinhas. Enfim, dizia-se que havia tantas aves que era ave a dar com pau. Gostou? Então pode anotar aí no seu caderninho. Esse é o Maraqués aqui, sabe coisas a dar com pau. De longe, em diferentes cantos de Pernambuco, se ouve o trovão dos tambores do maracatu. E parando para ouvir, logo se vai notar que a beleza vai muito além do que os ouvidos podem captar. Você já reparou no brilho das roupas desses brincantes? Então, agora vamos ver como é que se faz. Resistência de um povo que, após a libertação dos escravos, se junta ao negro, o índio e o branco e cria o maracatu de baco solto nas senzalas dos engenhos de cana-de-açúcar. Todo desenho de uma gola ele tem que começar pelo centro. Aí a gente começa a brincar. Você pode trabalhar com um arroz, com uma lantejola branca e vou fechando aqui. A gente está com ela toda desenhada e pronta para bordar. Essa aqui é uma guiada, que é a lança do caboclo. A guiada a gente prepara essa madeira. Você pode colocar de 200 a 1000 pedaços de fita. Isso vai do gosto do caboclo. E vai levando até chegar no final. Quando chegar aqui amarra, aí vem e coloca a bainha, que é essa tira de pano que vai ficar aqui para cobrir o que amarrou essas fitas, que ela não vai soltar não. O chapéu, que antigamente era chamado funil, a gente faz uma armação de arame, coloca o chapéu amarrado nesse arame e cobre com um papel madeira, para daí a gente fazer as fitas. A gente prega cada um desses de um por um. A fantasia do caboclo de lança, ele é artesanal. A gente não compra nada pronto, a gente sai montando tudo. Quando você gosta,
Não importa qual é a fantasia, o que importa é que você está dentro do brinquedo. Mesmo sem querer, fala em verso quem fala a partir da emoção, dizia nosso ilustre brasileiro de hoje. É o diplomata escultor de palavras, João Cabral de Melo Neto. Descendente de famílias tradicionais de Pernambuco e da Paraíba, o adolescente João Cabral de Melo Neto tinha o costume de juntar os empregados do engenho e ler para eles histórias de cordel. Jamais esqueceu a convivência com essa gente simples que muito o inspirou. Nos anos 40, quando vivia no Rio de Janeiro, lançou seus primeiros livros. Perfeccionista, construiu seu estilo contundente, preciso, marcado pelo rigor estético com que escolhia e dispunha palavras. Como um artista que retira da pedra todos os excessos para revelar a escultura. Sempre escrevendo, correu o mundo como diplomata por 40 anos, dedicando especial carinho à cidade de Sevilha, na Espanha. Na Andaluzia, despertou para temas recorrentes em seu trabalho, como a contradição entre litoral e sertão, seca e chuva, fartura e miséria. Sua obra mais conhecida é Morte e Vida Severina, um auto de Natal publicado em 1955 e encenado 10 anos depois, com inesquecível trilha de Chico Buarque. O livro colocou João Cabral entre os grandes mestres de seu tempo. Narra a história de um personagem muito caro ao autor, retrato das dificuldades do Nordeste, o sertanejo que imigra, buscando em outras paragens a chance da sobrevivência. Bem, amigos do Almanac Brasil, estou aqui diante deste par de olhos enquanto me pergunto a quem eles pertencem. Não é o Zico não, né? Mano Menezes. Ele tem a ver com futebol. Zagallo. O primeiro nome dele é Carlos Eduardo, mas ele ficou conhecido pelo seu sobrenome. Galvão. Quem? Galvão. Acertou! 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 É! O Galvão Bueno! Golaço, hein, amigo? Ô, Almanaquis, como é que você coloca um carioca assim de sopetão no meio de um programa tão pernambucano? Tudo bem, dessa vez passa. Mas vamos voltar ao Recife para ouvir um pouco mais do talento de Vitor Araújo, que fala sobre a escolha do seu repertório, para lá de eclético. A minha escolha de repertório para o meu disco Toque, eu escolhi as músicas mais pela possibilidade de que arranjo eu podia fazer nela do que pensando numa unidade estética para o disco. Então, no meu disco você pega uma música do Radiohead e pega uma música do Luiz Gonzaga. Peguei a primeira parte e fiz o romantismo do século XIX, peguei a segunda parte e fiz o classicismo, a terceira parte peguei o século XX, na quarta parte eu fiz um barroco. Então, para cada seção da música, eu imitei de fato uma estética da música erudita, uma escola. Você nascer em Pernambuco e não gostar de Asa Branca, não gostar do Último Dia do Levino Ferreira e não gostar de Vassourinhas e não gostar de Chico Sainz, é melhor nascer em outro canto. A riqueza da minha terra, queira ou não, estimula muito quem nasce lá a ser músico ou artista. A gente tem um verso muito bonito de um frevo de Recife que fala assim: sou do Recife com saudade, sou do Recife com vontade de chorar. Eu acho essa frase muito incrível, sou do Recife com vontade de chorar. E é basicamente isso, dá vontade às vezes de falar isso. Sou brasileiro com vontade de chorar, dá vontade. É isso. E aí, gostou do nosso almanaque pernambucano? É como diz a música de Alceu Valença: em Pernambuco tudo é diferente. Não é à toa que aquela gente que vai lá não quer voltar. E se quiser continuar viajando com o almanaque pela cultura brasileira, te vejo aqui mesmo na semana que vem
ou antes disso na internet. Até mais!